Olá, tudo bem? Vamos para mais um tópico de hoje. No vídeo de hoje eu vou citar aqui, como está no título, as principais dúvidas de quem está começando a usar uma distro Linux. E é curioso que eu tenho recebido comentários aqui no canal de pessoas interessadas em Linux que me perguntam como é que é feito a instalação no Windows do Linux, ou seja, eles não sabem ainda, algumas pessoas, que Linux é um sistema operacional. Então essas são as dúvidas de algumas pessoas que estão começando a usar Linux. Essas pessoas elas não têm nenhum tipo de conhecimento com Linux, mas aí de algumas pesquisas na internet, no YouTube, descobre um vídeo sobre Linux e aí eles despertam a curiosidade e, sem entender ainda como funciona, o que significa, vem para mim os comentários, perguntas de como é feito para instalar o Linux no sistema operacional Windows, ou seja, como se ele fosse um programa. Claro que dá para fazer isso, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas muitas vezes não conhecem, não sabem o que é um sistema operacional, no caso Linux. É meio complicado para quem está começando, mas também é bem interessante que quando a pessoa começa a despertar interesse em conhecer o Linux, rapidamente ele já começa a receber muita informação, porque ele busca na internet e ele se interessa automaticamente pelo assunto. Outro ponto bem interessante para quem está começando a usar Linux e é uma dúvida muito cruel, é com respeito a qual distro escolher. São milhares, né, que a gente conhece, são centenas e centenas de distros aí disponíveis, mas se você filtrar, as principais mesmos são Ubuntu, Linux Mint, Zorin, Pop! OS, Manjaro, né? Eu digo popular para iniciante. Aí tem as intermediárias, como Debian, como Arch Linux e várias outras. Mas se você começar a filtrar mais ainda, você vai ficar entre Ubuntu, Linux Mint e Zorin, para quem está começando. Então, o meu conselho para você que está começando, o meu conselho mesmo de amigo, para você aprender e depois dar um segundo passo, é usar ou o Ubuntu ou o Linux Mint. Tá? Essas duas distros elas são bem completas para iniciante. Outra dúvida que eu vejo muito nos comentários aí não, eu não consigo usar Linux porque Linux só trabalha no terminal. Felizmente isso não é mais verdade. Hoje em dia você pode trabalhar, aqui no exemplo, com Linux Mint sem usar o terminal. Porque se você precisar instalar algum aplicativo, a primeira coisa que você deve fazer seria vir aqui na loja. Então aqui você vai buscar o seu aplicativo. Possivelmente o que você vai procurar, você vai encontrar aqui na loja. Mas imagine que você deseja instalar um aplicativo que tem para Linux e não encontra aqui na loja. Aqui no Linux Mint você faz o que? Você vai na internet e aqui na internet você vai buscar pelo seu aplicativo que você não encontrou na loja. Imagine se não encontrou na loja, aqui no Linux Mint. Tá? Nesse momento você fala assim, puxa vida, agora eu vou ter que usar o terminal porque eu não encontrei o aplicativo na loja. Certo. Imagine que você queira ir baixar o Opera, navegador Opera. Então você vai entrar no site do Opera e aqui você já vai encontrar por padrão o Opera aqui. Ó. É só você clicar em baixar, ele já vai baixar para você o .deb. Tá? Exemplo aqui do Linux Mint, porque o Linux Mint é o que eu estou citando aqui para você que está dando os primeiros passos. Certo? Aqui você vai manter. Olha só. Baixei, eu vou exibir o conteúdo lá na pasta. E vou aqui fazer o seguinte. Ó. Eu vou clicar em cima e ele já chamou aqui o instalador.
O Linux Mint ele tem um instalador que é o GDebian, que não só do Linux Mint, mas do Debian e do Ubuntu, que você faz esse processo sozinho por causa dele. Então, se não estiver instalado, na própria loja você pode buscar por GDebian, tá? Então aqui, ó, é só clicar em instalar, colocar a sua senha e o pacote está sendo instalado. Você pode observar que eu não usei terminal aqui, ó. Só aceitar os termos. Olha aí, o pacote já está instalado, certo? Então, não foi necessário usar o terminal. Outra coisa, atualizações. Puxa, mas para eu atualizar eu vou ter também que usar o terminal, sudo apt update, sudo apt upgrade. Não, você tem aqui, ó, uma notificação. O seu sistema, quando tiver uma atualização, ele vai mostrar aqui nesse escudo que há atualizações pendentes. Nesse caso, você vai clicar em cima e ele vai fazer isso aqui, ó, esse processo de busca por atualizações. Achou, ele vai atualizar. Então, isso é automático. Você não vai ter nenhuma dificuldade para fazer esse processo. Além disso, você vê na internet muitos comentários de pessoas falando: prefiro o Windows porque o Windows é para todo mundo, é muito fácil, e Linux é para geek. Não é. Então, você pode ver que não é bem verdade essa informação. Então, hoje em dia, as dúvidas dessas pessoas que estão começando a usar Linux são todas respondidas e positiva, é claro, né? Ou seja, qualquer dúvida que ele tenha, que ele acha que não pode ser resolvida, você pode observar que, no geral, você consegue sim. Se você parar para pensar, a loja de uma distro Linux hoje mais completa, como o Ubuntu e o Linux Mint, e tem outras também, ela é tão mais fácil, ela é tão fácil de usar, ou até mais fácil de usar, do que instalar um aplicativo no Windows. Então, hoje não há desculpa para você dizer que o Linux é difícil de usar. Outra dúvida que eu tenho notado muito nos comentários aqui que eu vejo na internet, aqui no meu canal e em outros canais também, é com respeito a programas. Aqui mesmo eu já cheguei a formatar um computador com Linux e o cara ficou preocupado porque ele disse que usava navegador de internet, usava o Chrome, ele usava aplicativos multimídia, essas coisas, e como seria feito no Linux, porque o Linux ia rodar esses programas. Então, para você aí que tem dúvida, todos os programas que você usa no dia a dia, eles estão disponíveis para as 3 plataformas principais, que são Windows, Mac e Linux. Então, não se preocupe, porque o programa que você usa no Windows, você vai usar no Linux. Vamos dar o exemplo: Skype, TeamViewer, que muita gente usa, Chrome, Firefox, VLC, que é multiplataforma. Então, todos os aplicativos que você usa no dia a dia, você vai usar em qualquer sistema operacional. Exceções, geralmente programas proprietário pago e caríssimo, como Photoshop e outros aí, que ainda não trabalha nativo no Linux. Mas mesmo esses programas, você vai encontrar no Linux programas que vão fazer praticamente a mesma função. Não digo igual, porque você não pode dizer que o GIMP vai bater totalmente de frente com o Photoshop, mas o GIMP é um editor de imagem muito completo, certo? Um programa para edição de vídeo, por exemplo, no Linux você tem 4 ou 5 aí gratuito para você rodar. Então, no Linux você já encontra por padrão e fácil de instalar o Kdenlive, se já não tiver instalado na sua distro. E quando não está instalado, está na loja, que é um bom editor. Então, hoje em dia, trabalhar com Linux é muito vantajoso, porque aí vem para a última pergunta: mas o Linux não pega vírus? Pega, o Linux pega vírus, todo sistema operacional ele pega vírus, só que o Linux é muito raro isso acontecer, por vários fatores. Um dos principais fatores seria a abrangência do Linux em comparação ao Windows. O Windows está
presente em tudo quanto é lugar, e por isso é mais fácil produzir um vírus para um sistema que tem muito mais gente usando, ou seja, é mais lucro para quem vai produzir o vírus. Mas, por outro lado, o Linux trabalha o Linux ele trabalha sempre com segurança, ou seja, como eu citei no último vídeo, o Linux você não consegue trabalhar com ele sem senha. Para você instalar um programa no Linux, você tem que estar como sudo ou root. A função do sudo é um poder temporário, ou como usuário root. Então você não consegue. E tem mais. Um programa no Linux ele não consegue prejudicar o sistema inteiro. Isso é muito difícil de acontecer. E muitas vezes você instala um programa no Windows e imediatamente ele já causa aí o que é mais comum acontecer, lentidão no sistema. Ele já derruba tudo. Então, no Linux é mais difícil de acontecer, é mais seletiva a situação. Então, hoje em dia, se você tem dúvida com respeito a usar Linux, pensando em não ser atendido aos seus requisitos, eu não digo aqui jogos, tá? Jogos é um outro assunto que também já dá para ser resolvido, mas não está nesse vídeo. Eu afirmo a você que usar Linux hoje é muito seguro e você tem uma plataforma totalmente funcional para o que você quiser fazer, praticamente o que você quiser fazer e com total segurança, certo? Então, a dica de hoje foi essa, respondendo a essas principais dúvidas e dificuldades de quem está querendo dar os primeiros passos no Linux e afirmando a você, se você for um desses novatos, respondendo ao seu caso específico, pode ficar tranquilo. Até te recomendo para início você escolher o Linux Mint. É a minha recomendação. Claro que você pode, como eu disse, pegar o Ubuntu, você pode pegar o Zorin, mas entre todas elas, a mais popular e mais estável e completa para a maioria esmagadora das pessoas é começar pelo Linux Mint, ou seja, é uma distro como se fosse aquela mais popular, certo? As outras são ótimas também, mas o primeiro passo eu recomendo a você entre primeiro o Linux Mint, Zorin e Ubuntu. Essas três aí vai te ajudar bastante. Se você já tiver com o caminho andado, já estiver caminhando no Linux, aí você já vai poder escolher as intermediárias, certo? E aí depois você pode até aventurar no Arch Linux ou quem sabe até no Slackware, certo? Mas o Linux Mint é uma boa ideia para quem está iniciando, quem está dando os primeiros passos no Linux, certo? Se você tiver mais dúvidas sobre o Linux Mint e quer começar pelo Linux Mint, ou Zorin, ou Ubuntu, ou Pop! OS, no meu canal tenho vídeos passo a passo de instalação dessas distros, de como usar até mesmo o terminal para você que tem medo, e você vai conseguir se desenrolar tendo essa cautela e começando do modo que eu estou citando, ok? Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Esse é o Linux Mint 20.3, a última versão. É um sistema bem fácil de usar, como eu citei, e você pode começar a dar os seus primeiros passos aqui no Linux Mint, tá? Então é isso, eu agradeço a sua paciência e já vou desde agora convidando a você a assistir o próximo vídeo que eu postar aqui no canal, ok? Então até lá, abraço!